na empresa do tabaco, né? Que a gente mudou realmente a operação lá, pensando em custo e também em qualidade de vida. Em geração de impacto ali, né? Que você fala que isso foi muito visível, né? Exatamente. Sai de 30 para 3 roubos, né? Então financeiramente, tipo, em custo de segurança, né? Na verdade, em investimento de segurança, em vez da gente estar investindo mais de 3 milhões, por exemplo, que a gente gastava por dia, a gente passou a gastar 350 mil. Caraca! Então, muda muito, né? Quando a gente coloca a segurança eletrônica e quando a gente realmente faz um processo buscando melhorias de prevenção de perdas, né? Além disso, você acaba gerando impacto também em processo logístico, né? Que aí você não tem que produzir tanto, já que você não está tendo tanto roubo, consegue já deixar o produto pronto no estoque, consegue deixar algum manejo preparado. Então você ajuda no processo, ajuda no custo final e ajuda também a empresa no faturamento ali, com certeza, né? Esse é um impacto que coloca uma estrelinha na sua testa, né? Exatamente. Acho que foi um case muito legal, já. De histórias que inspiram. Hoje a gente vai bater um papo com alguém que aprendeu na prática que liderar grandes estruturas não é sobre controle, é sobre pessoas, é sobre processos e confiança principalmente. Ele tem uma visão bastante estruturada, construída ao longo de anos em ambientes corporativos e de alta complexidade. Comigo está aqui a Flavinha hoje, que é o nosso host do nosso programa. Obrigada. E vai falar um pouquinho mais do nosso convidado. Flavinha. Nosso convidado de hoje é alguém que tem uma experiência aí multidisciplinar para compartilhar conosco, né? Já passou por diversos segmentos da indústria, varejo, indústria siderúrgica, indústria alimentícia, indústria do tabaco, né? E hoje ele está na indústria automobilística aí, né? No varejo também automobilístico. Então, um grande prazer aqui receber ele, que é formado em engenharia da computação, né, segurança empresarial, pós-graduado em perícia digital e tecnologia da informação, com administração de empresas pela FGV. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, ao nosso Conexão Segura. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer sempre estar com o pessoal da Nerd System e estar aqui no Conexão Segura também. Legal, Rodolfo. Legal. Obrigado também mais uma vez aí pela presença, né? É um bate-papo, espero que a gente consiga aqui realmente aprender muito com você, que você tem uma história aí bastante bacana, né? Um aprendizado muito grande. Vamos lá, tamo nessa, tamo junto. Estamos sempre aprendendo, né? Ambos os lados. Exato. Aliás, isso aqui é uma grande sala de aula. Né? Está sendo muito gostoso esse projeto, porque a gente tem a oportunidade de conhecer os nossos, né, esses profissionais com que a gente já passou em algum momento da carreira, né? Como foi o caso com você, a gente conheceu em outro local. Né? E agora a gente tem a oportunidade até de trabalhar junto na empresa atual que você está, né? Acho que já nos conhecemos em 3 locais diferentes por onde você passou, né? E depois... Ainda bem, né? Ainda bem. Quer dizer que o relacionamento é bom, né? É saudável, né? E é isso que são as relações de confiança que a gente vai construindo ao longo do caminho, né? E a gente só traz aqui quem a gente admira. Então, já trazendo isso, a gente traz aqui quem a gente admira e quem a gente sabe que tem conteúdo para compartilhar. E a gente está precisando inspirar esses jovens, né? Trazer conteúdo de qualidade, né? Para que as pessoas vejam também o mercado de segurança de uma outra forma, né? Um mercado que sempre foi marcado muito pelo mundo militar, né? Por essa questão da robustez, rigidez, e talvez não tenha esse lado mais humano que hoje, né? Esse mercado ao longo dos últimos 25 anos, que eu trabalho nesse mercado há 30, mas 25 como, né, empreendedora, eu vi a evolução, né, de toda essa era, não só do analógico para o digital, mas também do mundo quadradinho para um mundo muito mais humanizado, né? Saindo dessa era militar. E você tem um passado militar, né? Para compartilhar com a gente, né? Como é que foi o seu comecinho de carreira ali na área militar? No início, né? Eu fiz o CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, né?
Então, para você entrar no Exército e ser oficial do Exército, tem duas opções. Ou como oficial de carreira, ou como oficial temporário. O oficial de carreira, antigamente, ele poderia ir via SpaceX ou via AMAN. Hoje não. Hoje, obrigatoriamente, ele tem que fazer a SpaceX, que ela é equivalente ao 3º ano do ensino médio, e depois ele vai para a AMAN, faz mais 4 anos, ele sai bacharel, né, em ciências militares, ele é formado como aspirante, segue a carreira militar normalmente. E aí tem a opção do CPUR também. O CPUR, que é um centro de preparação para oficiais da reserva, obrigatoriamente você tem que estar cursando faculdade. Então, na época eu cursava engenharia da computação, e quando chegou o ano de serviço obrigatório, você pode optar para você se inscrever e tentar a prova para passar como oficial. E aí você fica concomitantemente com as duas formações. Ao mesmo tempo que você estudava. Ao mesmo tempo que você estuda no Exército, você estuda também na faculdade. E aí eu acabei conseguindo entrar, acabei conseguindo me formar, e dentro do CPUR não são todos que vão para a tropa depois também, né? Então, como é um quadro complementar, dá preferência pelos oficiais de carreira, e normalmente por ano, por cada arma, são divididos em 7 armas e quadros de serviços, né, dentro do Exército. Então, você pode ser de infantaria, cavalaria, artilharia, intendência, comunicação, material bélico. Aí você escolhe, você entra, normalmente são 25 vagas para cada uma dessas armas e serviços, e normalmente vai no máximo 5, 3 para a tropa, né? Então, os 3 primeiros colocados, os 5 primeiros colocados, eles podem ir para a tropa, e aí tem a escolha de unidade de acordo com a classificação. Então eu comecei minha carreira bem novinho, né? Eu tinha 17 anos quando eu queria fazer isso. Quando chegou no ano de serviço obrigatório, eu passei na prova, entrei no Exército, me apaixonei pela carreira militar, né, como aluno. Me classifiquei bem na época, se eu não me engano, acho que eu estava em 4º lugar. E aí eu consegui escolher uma unidade, fui para Itu, né, para o 2º grupo de artilharia de campanha leve. Eu escolhi a arma de artilharia, né, que é a área de armamento pesado. E aí eu comecei a ter uma entrada na área de segurança. Foi aí que te levou. De segurança pública. Aí que foi essa entrada no mercado. Aí quando já era oficial, que aí eu continuei a faculdade, aí depois eu fui fazer segurança empresarial, porque eu me apaixonei pela área de segurança empresarial, para começar a fazer consultoria para condomínio, consultoria para prédios. E quando eu fui fazer a pós em administração de empresas, eu tive a oportunidade de conhecer o gerente geral administrativo lá, e aí ele me convidou para sair do Exército e ir para o Grupo Petrópolis para entrar na área de segurança corporativa. Aí eu fui fazer o processo, eu falei, vou tentar, vou ver como vai ser, porque eu gosto da área de segurança corporativa também, assim como segurança pública. E aí, falando um pouco desse background seu, por onde você passou, né? Você começou aí no Grupo Petrópolis, você falou que saiu do mundo militar, entrou no Grupo Petrópolis, depois você passou pelas lojas Renner, depois você passou pela Companhia Siderúrgica do PCI, né? Sim. Na época da implantação, com a Vale lá, né? Depois, pela área de segurança corporativa da Nestlé, Philip Morris, e atualmente você ocupa o cargo de Head de Segurança e Loss Prevention na Kavak. Sim. Que é uma empresa de varejo automobilístico. Sim, exatamente. Na verdade, você tem um cargo aqui que é multidisciplinar, né? Que engloba aqui, tem umas 6 funções. Se a gente falar tudo... Tem que ganhar muito, né? Cada hora eu fui assumindo uma área diferente. E aí você pode falar um pouquinho mais sobre a sua atual função aí. Legal. Então, aí eu fui pro Grupo Petrópolis. No Grupo Petrópolis eu fiquei realmente na área de segurança empresarial, saí de lá, depois fui para Renner, também na área de segurança e prevenção de perdas. Depois eu tive a oportunidade de sair da Renner e ir para o projeto da CSP, né, que era uma joint venture entre Vale, Posco e Dom Cook. Fiquei 3 anos morando em Fortaleza. A empresa era siderúrgica, era em São Gonçalo do Amarante. Não, e eu vou te falar o seguinte, no início eu tinha um preconceito de sair de São Paulo, né, que eu falava, eu vou perder network, eu não vou conseguir melhorar minha carreira, e eu estava muito focado na carreira, e eu tinha um preconceito de sair, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu fui pro Ceará, eu tive a possibilidade
oportunidade de trabalhar com outras pessoas, né, no dia a dia, com outra cultura, né? Outro olhar, né? Cara, fiz amigos, parceiros maravilhosos lá. Sou padrinho de casamento, de 3 casamentos em Fortaleza. Legal. Inclusive, eu vou visitá-los em abril agora também, que acabaram de ter filha. Então, assim, foi uma experiência incrível. Uma experiência positiva, né? Às vezes quando a gente sai de São Paulo, a gente é mais acolhido ainda, né? Fora de São Paulo. Eu fui muito bem acolhido lá, e quando eu retornei, aí foi ainda melhor, porque eu tava com muita saudade da família, dos amigos, do dia a dia, né? E aí foi muito legal ter essa experiência de retornar e ir para a Nestlé também, que era uma empresa maravilhosa, né, até hoje, com uma equipe muito boa, muito estruturada. E eu acho que eu tive muita sorte na minha vida, assim, de encontrar bons profissionais. E foi aí que a gente se conheceu. E foi ali que a gente se conheceu, inclusive, né, na Nestlé. Porque... Nestlé fazendo história, né? Junto conosco. Porque nem tudo é hard skill, né? Você pensar tecnicamente, você fala, putz, cara, o meu gestor é um cara técnico muito bom. Às vezes o soft skill ali, você ter alguém comportamentalmente muito bom, é muito melhor. Que saiba gerir, que saiba ter uma tratativa melhor, que seja educado, que seja parceiro, né? Então eu tive essa oportunidade em todas essas empresas que eu passei. Quando eu saí da Nestlé também, fui para Philip Morris, cara, foi muito legal. Foi um baita desafio. E aí hoje eu tô na Kavak. Eu entrei para fazer estrutura de loss prevention, de prevenção de perdas lá também, na função de gerente sênior, né? E foi agregando cada vez mais. E cada vez foi agregando mais. Então passou uns 2 mesezinhos, falaram, eu acho que a área de HSE tem a ver contigo, né? Porque segurança do trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente, ali tá agregado a parte de loss prevention, gerenciamento de risco, investigação de fraudes. Eu falei, não, tem um pouco de experiência, porque na Philip Morris já era Security and Market Safety, então você já cuidava da área de segurança e segurança do trabalho junto. Sim. Aí, beleza. Facilities tem muito a ver também com a área de segurança, né? Então, normalmente as empresas que têm o serviço de Facilities têm o serviço de segurança, e você tem tratativa ali com parte de manutenção, parte de limpeza, e acabei agregando também a parte de Facilities. Aí depois eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos dentro da Kavak, principalmente de auditoria. Então a área de prevenção de perdas, ela não é só prevenção de perdas relacionada a furto, a roubo, né, a sequestro, a atos de segurança. Na verdade é prevenção de perda corporativa. Então, às vezes você consegue prevenir perdas em cima de contratos, em cima de processos, em cima de produtos. Otimizando mesmo. E aí você vai fazendo esse trabalho meio que auditando, entendendo como é o processo e o que você pode melhorar. Que muitas empresas têm essa área como uma área de qualidade, né? Então ela agrega muito dentro de loss prevention. E aí quando eu fui fazendo esse trabalho, aí eu acabei tendo oportunidade de assumir a área de contratos, de negociações, que foi a área de procurement, né? Para a gente buscar redução de custo dentro da empresa, mas melhorar o processo. Então como que a gente consegue reduzir e melhorar? Esse é um gancho que eu acho muito legal, que a gente fala muito no Alert, que é a segurança com olhar estratégico para o negócio. Com certeza. Porque tem esse olhar que a segurança só está lá para proteger o patrimônio, né? Que é o passado, né? A segurança se resumia muito ao patrimônio e tal. Hoje a segurança, ela é muito estratégica, né? E a empresa que não investe numa boa área de segurança tem um risco reputacional e um risco de perpetuidade do negócio muito grande. Com certeza. Né? Onde traz, é o que você está falando, né? Trazer otimização de custos, que tem a ver com a empresa gerar mais resultado, tem a ver com a empresa diminuir os riscos de futuramente ter um dano causado por uma fraude ou por uma sabotagem ou alguma coisa. Quando a gente fala de indústria, né? Você tem um risco reputacional muito grande, a questão do acidente das pessoas, né? Quanto as pessoas são o maior ativo dessa empresa, né? E se você não olha para essas pessoas, seu risco também é altíssimo. Com certeza. Né? Então eu acho que isso é um negócio, é um tema muito bacana da gente trazer para cá, porque a gente fala muito que hoje a Alert, ela se posiciona no mercado como um integrador estratégico de segurança, e não um integrador de segurança que integra equipamentos, porque isso todo mundo faz, né? Mas que tem esse olhar sobre o negócio, o que realmente faz sentido para esse negócio e que resultado que eu vou trazer a longo prazo. Sim, a área de loss prevention, segurança, acaba trabalhando com uma área de consultoria interna para as outras áreas, né? Se você pegar o histórico, antigamente era uma área que ela trabalhava isolada, porque o pessoal interpretava muito que a área de segurança é uma área de custo, não uma área de investimento. Exatamente. Né? Então, não buscava a área
de segurança para dar a sua opinião, né? E o cara que está trabalhando dentro da área de segurança, assim como o cara que está trabalhando no marketing, o cara que está trabalhando em vendas, ele é especializado naquele assunto. Sim. Então, se tem um risco de segurança, se tem um risco de perda, cara, fala com um profissional que é especialista nesse assunto, né? Que tem experiência nisso. É que nem quando você vai fazer uma publicação, você vai fazer uma divulgação, você vai falar com uma pessoa que é especialista nisso. Vai falar, pô, cara, se formou em marketing, trabalha em marketing há 20 anos, por que eu vou saber publicar melhor que ele? Você não vai no clínico geral normalmente. Com certeza. Você vai procurar a especialidade que você quer. Exatamente. Tá com problema de circulação, você vai no angiologista, pô, você não vai no ortopedista, né? Exato. Então... Mas isso é uma coisa que eu percebo que essa evolução aí dos últimos 10, 15 anos foi muito grande no mercado corporativo, né? Das empresas valorizarem esses profissionais e darem um espaço diferente, porque antes o cara de segurança cuidava da portaria, basicamente. Exatamente. Não era isso, né? Você via muito disso. Pensava de fora para dentro. Sim, sim. Né? Não era a gestão interna. Claro, a gente tem que pensar de fora para dentro, mas tem muita coisa que pode ser feito dentro do próprio processo para melhorar. Sim, até a interpretação dentro da própria empresa, das outras áreas, né? Você falava, eu sou supervisor de segurança, sou gerente de segurança. Então você cuida da portaria. Exato. Não tem nada relacionado a isso. Tem também a portaria, com certeza, porque é segurança patrimonial. E a segurança, ela é integrada com todas as áreas do negócio. Não tem nenhuma área que não precise conversar com a segurança para garantir ali a continuidade do seu negócio e fazer aquilo girar dentro de uma conformidade. Né? Então, isso é algo que a gente percebe que quando você tem um gestor muito mais habilidoso, né? Essas empresas, elas têm tendência de prosperar mais, porque esse cara consegue fazer essa conexão com as outras áreas e mostrar qual é o valor que ele está trazendo, né? E porque normalmente é isso, a segurança não tem verba. Exatamente. Quem tem verba são as áreas, só que você trabalha para as áreas, né? Para que o negócio delas funcione, e essa visão, ela vem ganhando força. Eu acho que, né, com os cursos profissionais que começaram a surgir, né, de pós-graduação, porque não tinha nada. Quando eu comecei, não existia isso. O máximo que a gente tinha era brasiliano ali fazendo alguns cursos, né, de segurança, mas a gente não tinha cursos em universidades, cadeiras de universidades, a gente ganhou essa visibilidade, né? Então o mercado foi se abrindo, a gente tinha muito isso, o militar que veio com aquele aprendizado de métodos, processos, disciplina, mas não tinha esse outro lado de visão estratégica do negócio, né? Sim. Eu acho que isso foi a virada de chave do mercado de segurança e desses novos profissionais como você, né, que vem surgindo, né, e que com grande sucesso. Minha formação na área de segurança empresarial, eu fui a segunda turma. E foi até meio engraçado, né, que quando eu me formei em segurança empresarial e tive a oportunidade de sair do Exército e ir para o Grupo Petrópolis, por uma indicação da pessoa que fazia pós-graduação comigo na FGV, quando eu cheguei lá e no final do processo, o gerente de segurança tinha feito a mesma faculdade que eu e a gente tinha feito algumas matérias juntos. Então ele me conhecia. Aí ele falou, cara, Mendes, você vai fazer o processo aqui, você quer entrar no Grupo Petróleo, você vai sair do Exército? Eu falei, eu sou temporário, né? Pode ser que daqui 2 anos eu não tenha oportunidade de entrar numa empresa muito boa e estruturar uma área de segurança. Então, acho que vale o desafio. Se der errado, eu posso voltar no ano que vem para o Exército também. Sim. Então, vamos tentar arriscar. E aí eu tive a grata satisfação de meu primeiro chefe ter estudado comigo e ele ser da primeira turma. Legal. E eu ter conhecido ele na faculdade. Muita coincidência e facilitou também conexão, né? Eu acho que quando a gente está aberto, a gente trabalha bem, estuda bem, né? Se dá bem com as pessoas, tudo melhor, né? As portas se abrem. Rodolfo, falando do Rodolfo como pessoa, né? Só para a gente trazer para os nossos ouvintes um olhar aí mais pessoal. Quem é o Rodolfo? Fora do mundo corporativo, depois que tira o crachá, né? Quem é o Rodolfo? O que você gosta de fazer? O que você... Enfim, como é que é você no teu mundo, ali na tua rotina diária? Saindo do trabalho às 2 horas que sobra do dia. Né? A segurança não para. E atribuições ali não deve sobrar muito tempo, né? Aí a gente não sei quantas horas, mas a gente sabe que a segurança, a gente que vive nesse mundo... É tempo de qualidade, né? A gente é meio médico, né? A gente não para, o telefone tá sempre ligado, porque problema de segurança não tem hora para acontecer. Não tem hora para acontecer. E é difícil. E esse também é um problema de levar para a vida pessoal, como carregar essa
essa pressão, né? Como é que você lida com isso? O que você faz para descarregar essa adrenalina que é o trabalho? Trabalhar com segurança é uma adrenalina o tempo inteiro, não tem rotina, né? Todo dia é uma coisa nova. Eu acho que você tem um problema novo todo dia para resolver. Não vai pro clube de tiro, não, né? Não vai. O clube de tiro é uma coisa boa, é desestressante, é legal, é interessante. É verdade, quem faz recomenda. É muito bom. Mas normalmente eu sou um cara muito família, né? Então eu gosto de estar com a minha família. Os finais de semana eu procuro sempre ver meus pais no domingo, visitá-los. Aí meu irmão vai lá com as sobrinhas, né? Eu tenho sobrinhas gêmeas, leva elas. Então é um tempo que eu tenho ali de qualidade com a minha família, que eu consigo aproveitar. Você tem filhos? Não tenho filhos. Eu até brinquei com o Sérgio, né? Eu sou pai só se for pai de pet. Tenho 3 gatos. que eu adotei recente até também. Eu peguei um gatinho que ele apareceu na Cavac. Então ele tava embaixo dos pallets lá, aí me ligaram, né? Porque tudo que acontece de diferente na empresa também é a área de segurança, né? Pareceu um gato aqui. A área de segurança vai lá, tá atacando todo mundo aqui, vem socorrer. O gato foi pra onde? Pra casa dele. Aí eu falei, não, eu vou lá, pode deixar, eu vou ver o que tá acontecendo. Aí eu cheguei, vi o gatinho lá. Aí fiquei dando um tempinho, né? Fiz aquele diagnóstico de segurança, análise de risco aqui. Vamos ver como que ele chega nesse ponto para eu pegar ele. Consegui pegar o gato. Divulguei ali pro pessoal da empresa para ver se alguém tinha interesse de adotar, tudo. E deixei ele na portaria, né? Então levei lá pro supervisor de segurança, né? Mas já foi amor à primeira vista, né? Aí eu falei, não, fica com ele aqui. Se ninguém levar ele até o final do dia, eu vou levar. E aí eu passo no veterinário, né? Dou as vacinas. E aí eu vejo se coloco ele para adoção. Não deu outra, né? Eu levei o gatinho para casa, aí comprei as coisas no caminho, levei no veterinário, aí daqui a pouco o gatinho toda hora tava comigo e eu já tinha tido gato antes, então já gosto de gato, gosto de cachorro. Aí de repente ele tava comigo. Aí eu falei, cara, eu não fico muito tempo em casa porque eu trabalho bastante. Vou pegar mais um parceirinho para ele. Aí eu fiquei buscando gatos para adoção. Surgiu também 2 amigas ali mandarem os mesmos gatinhos, uma empresa que tava num terreno abandonado do lado de uma empresa. Caramba. Falou, uma gatinha eu cria aqui, não quer vir aqui pra ver os gatinhos? Eu falei, vou levar o Jack, né, meu primeiro gatinho ali pra conhecer, se ele gostar, a gente adota. Aí levei e de repente fui lá pra pegar uma gatinha, uma fêmea. Quando eu cheguei lá tinha a fêmea e o macho. Eu falei, putz, não vou adotar só a fêmea e deixar o irmãozinho sozinho. Eu tenho 2, agora tem 3, né? Aí eu levei os 2 pra casa. Hoje eu tenho os 3 gatinhos. São seus companheiros, porque eles se cuidam, né? O gato não dá muito trabalho. Eles se cuidam. Então o gato, ele cara, é muito educado, independente, ele usa caixinha de areia, ele não dá muito trabalho e ao contrário do que as pessoas acham, o gato ele tem carência também, ele é afetivo, ele busca carinho, ele reconhece o dono, ele quer que você esteja lá. Então, cara, eu chego em casa, tem gato meu que só falta latir. Ele vai na porta lá me ver, já quer ficar perto de mim, eu tenho que sentar no sofá e vai no meu colo, pede carinho. Então, assim, é muito gostoso e é prazeroso, então é uma forma também de se desestressar, né? Sim. Então é um carinho muito bacana eu ter eles. Eu tenho amigos de longa data também, que desde os 5 anos de idade, quando a gente morava no bairro, jogava taco, brincava de pega-pega, tocava campainha e saia correndo, né? Acho que todo mundo fez isso aí também. Polícia e ladrão, tudo. Quem nunca, né? Eu tenho esses amigos até hoje e cada um também foi para uma área de formação. E toda quinta-feira a gente tem o Clube do Bolinha. Então tem os solteiros, os que namoram, os casados, todos se reúnem lá. Né? Nem sempre todos conseguem ir, mas dos 14 que a gente tem no grupo, pelo menos 8, 6 acabam indo, às vezes 10, né? Então a gente se reúne, tenta se reunir toda quinta para tomar uma cervejinha, jogar uma sinuca. A gente falou muito sobre isso, né? A importância de manter esses vínculos, né? Sociais, de amizade, porque a gente vem sofrendo muito sobre a doença da saúde mental, né? Das pessoas vem sendo muito abalada, né? Com certeza. As pessoas, depois da pandemia, a gente teve aí uma virada de chave, né? As pessoas ficaram muito isoladas, muito sozinhas e às vezes mesmo cercadas de outras pessoas se sentem solitárias, né? E ter esses vínculos afetivos de longa data trazem um conforto pra gente, né? Que todo mundo tem que ter. Eu também tenho amigas de longa data com quem a gente divide a vida, divide problemas e a gente não pode estar sempre junto, mas
sempre que tem uma oportunidade, a gente se reúne uma vez por mês, uma vez por ano que seja, com outros grupos que estão mais longe. Mas eu acho muito importante, porque na verdade é aquela pessoa que te conhece sem filtro, né? Te conhece sem nenhum filtro. Naquele ambiente você está totalmente confortável para compartilhar qualquer coisa. E a gente precisa seguro, ter né? isso, né? A importância, né, de amigos, de formar novos amigos, né, e trazer essa união das pessoas, porque as pessoas estão muito meio distantes, às vezes muito atrás da tela, ou as pessoas acham que tem muitos amigos, né, mas tá tudo ali de uma forma encapsulada, e aí as pessoas não se reúnem hoje. E essa interação, ela é muito importante para o ser humano. É muito importante. E quando você pega os amigos que são de longas datas, e se você for avaliar muito bem, talvez se fosse um período atrás, há 6 meses, 1 ano, você não teria tido oportunidade de conhecer eles. Com certeza. Porque eu tenho amigos ali que são de áreas totalmente diferentes, gostos musicais totalmente diferentes, vão em ambientes totalmente diferentes do que eu gosto de ir hoje, mas a gente mesmo assim se dá muito bem, tem esse vínculo que a gente tinha no passado, esse respeito, essa lealdade, sempre disponibilidade, mesmo longe, né, de ligar, conversar, bater um papo, pedir um conselho. Então, e ter essa diversidade também, esse olhar sobre... engraçado, né? Esse ciclo de amizades misto é muito saudável. Porque às vezes a pessoa tem só um grupo do mesmo trabalho, e só fala sobre os mesmos assuntos. É bom, mas você precisa ter aquelas pessoas com quem você fala de coisas de infância, que você não vai falar com eles, com outros que você fala sobre problemas do seu casamento, né, com quem se sente mais vontade. Então, e ter esse ciclo misto é muito saudável. E querendo ou não, assim, trazendo para o nosso mundo aqui, a gente também quer promover isso no mercado, né? Essa conexão segura entre as pessoas, de se sentirem à vontade para compartilhar a sua vida, a sua trajetória, seus aprendizados e poder, assim, inspirar outras pessoas também e mostrar quem é o profissional por trás desse crachá, né? Que eu acho que hoje em dia também tem um mundo muito superficial, né? A gente tem um monte de coach ensinando a fazer coisas que ele nunca construiu. Né? E tem tanto profissional bom que realmente construiu uma trajetória, que tem uma experiência para ser compartilhada, que não tem essa oportunidade, essa visibilidade que a gente quer dar aqui hoje, né? Então, acho que... Mas o happy hour com o pessoal do trabalho é importante também. Happy hour é importante, sempre. Porque é um momento de descontração, né? Porque no trabalho, às vezes, você tem tantas atribuições e tem tanta coisa para fazer que você, muitas vezes, não consegue dar uma atenção para a pessoa, para parar e conversar de outra coisa. Né? Aquele coffee breakzinho, né? Você parar para tomar um café, bater um papo... Às vezes você não consegue fazer isso. No happy hour, pelo menos, saiu do ambiente de trabalho, você tem uma oportunidade de conversar e, às vezes, você até ter algum insight do que você pode fazer mesmo, dentro da empresa, mesmo falando de outro assunto. Com certeza. Você fala, essa pessoa, eu não sabia que ela tinha esse dom, né? Exato. Ela tinha essa habilidade. Por que ela não faz isso? É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Pode convidar. É uma ótima oportunidade para o líder conhecer os seus liderados, né? E conhecer as habilidades que, às vezes, ele nem consegue olhar no dia a dia. Né? Isso acontece muito, a gente percebe, a gente tem, né, inclusive, profissionais lá que são cantoras fora do espaço de trabalho, né? Exato. Tem um monte de gente lá que tá cheio artista, né? Cheio de artistas. A gente procura fazer também esse trabalho lá dentro da Alert, né? E se reunir, às vezes tomar alguma coisa. E a pessoa esconde o jogo ali, né, no dia a dia. Muito legal. Não é só um ambiente de trabalho que você forma amigos, né? Fora do trabalho também, tem uma convivência muito boa. Sim. Trabalhar com segurança é um pouco ingrato, né? No olhar, assim, meio isolado para você, solitário para quem é o líder ali, porque você tá lá para resolver os problemas quando eles acontecem. Quando tá tudo dando certo, ninguém lembra. Ninguém lembra. Né? Ninguém lembra. A segurança é obrigação. E como é que você vê isso, né? Como é que para você é isso, lidar com essa sensação? E como é que hoje, né, como é que você lida com os seus, né, com seus investidores, com os seus chefes, enfim, como é que você mostra o valor da segurança para sair desse contexto, né, de que se funciona tá ok, não faz mais que obrigação, e quando não funciona, por que você não viu? Aponta o dedo, né? Quem é o culpado? Sim. Eu acho que os primeiros pontos ali é você ter fundamento, você ter dados para trabalhar com essas informações, né? Então, quando você vai fazer qualquer tipo de implantação que o pessoal vai achar que é um custo, quando você faz um diagnóstico de segurança, você faz análise de risco, monta aquele plano de diretor, né? Baseado em dados, em informações, em histórico do que aconteceu, em históricos de
players semelhantes que tiveram algum incidente, e aí você apresenta, esse é o custo. Se a gente não fizer essa implantação, a gente tem esse risco aqui. E o custo de não fazer. Exatamente. Então, normalmente, quando o gestor de segurança ele vai levar uma proposta, ele não leva uma só, né? Ele fala, esse aqui é o 100% para... Cara, eu mitigar o risco quase 100%, que o risco ele nunca é mitigado 100%, né? Mas esse aqui é o melhor cenário, só que eu vou gastar isso. Esse cenário aqui, eu tenho esse risco de acontecer, mas a probabilidade de acontecer, ela é alta, só que o impacto vai ser baixo, né? Então você faz aquela matrizinha, né, você comentou do brasiliano, né, do próprio método do brasiliano que dá para você utilizar o quadro lá para probabilidade versus impacto financeiro, e aí você monta essas propostas em cima desses cenários. E muitas vezes você não tem que indicar que seja realizado 100% ali para você ter 100% de segurança. Sim. Por exemplo, se eu tiver numa sala, né, a gente está aqui nesse ambiente, se eu deixar uma caneta BIC aqui, provavelmente no dia seguinte essa caneta não vai estar mais aqui. Né? Mas quer dizer que toda vez que some a BIC, então eu tô tendo furto. Mas, eu preciso implantar uma cerca elétrica, um controle de acesso, uma câmera aqui por causa de uma BIC? Não, né? Não vale a pena porque o risco que eu tenho é baixo, né? O risco é alto, mas o impacto é baixo. É mais fácil tirar a BIC daí. É mais fácil a gente guardar a BIC na gaveta. Algumas circunstâncias, o caldo sai mais caro que a moqueca, né? Exatamente. Então eu acho que a grande lição é você conseguir apresentar esses dados, né? Hoje a gente tem vários métodos de utilizar isso. Por exemplo, a própria gestão à vista, quando você trabalha com dashboard, né, com Power BI, Tableau, Data Studio, né, o que tiver dentro da empresa ali de ferramenta, e você mostrar os dados, mostrar os históricos de incidentes, mostrar a probabilidade de acontecer esse risco, já faz com que os executivos falem, vale a pena realmente a gente fazer isso, e ele começa a perceber que a área é um investimento e não é um custo, né? Quando a gente só simplesmente fala, tem que colocar uma câmera aqui, uma câmera aqui, uma câmera aqui. Sem objetivo nenhum, né? Sem objetivo nenhum e sem falar o porquê, né? Então, a segurança sempre teve um grande desafio que é tangibilizar esse ROI, né? Sempre foi um grande desafio porque é um risco invisível que o cara não acha que ele não tem aquele problema, então ele não tem que resolver. Só que quando ele acontece, ele pode afundar o negócio. Então tem problemas que acontecem e que não tem como ser mais, enfim, dirimidos ali. Você tem, né, um caos ali generalizado, ou você tem a perda de uma vida que é insubstituível, ou você tem uma sabotagem, uma contaminação do ambiente, depende da área que você trabalha. Você tem algo que, cara, não foi visto, não foi levado em consideração. Até então não era um problema, passou a ser. Eu acho que os dados, né, vêm ajudando muito, porque agora a gente tem dados, como você falou, você olha para o dado do seu colega, do seu concorrente, o que aconteceu no passado, você tem esses dados para estudar, antigamente a gente não tinha. A gente não tinha internet para consultar, a gente não tinha esses dados registrados, hoje a gente tem, né, e acho que o profissional de segurança ele tem que ser um profissional que sabe lidar com dados muito bem. Com certeza. Porque senão ele não vai conseguir mostrar esses riscos invisíveis e tem que ter essa habilidade aí multidisciplinar, né? Então, quando eu vi aqui o seu cargo, né, que passa por várias áreas, faz muito sentido, na verdade, porque o profissional de segurança, ele é multidisciplinar, né? Um profissional de segurança completo, ele tem habilidades para lidar com todas as áreas. Para olhar para suprimentos, para olhar para segurança do trabalho, para conversar com RH, né, para conversar com o negócio em si, né, como é que as lojas, no seu caso de varejo, estão sendo posicionadas, como é que a experiência do cliente, porque a segurança ela não pode conflitar com o negócio, ela Exatamente. tem que atuar, ser invisível e proteger ao mesmo tempo, né? Fazer com que as coisas funcionem, né? Então passa também por facilities, né? Que a gente falou muito hoje também sobre facilities, né? Quanto é invisível, né? As pessoas não veem que o ambiente funcionando perfeitamente, tem alguém por trás pensando tudo aquilo antes daquilo começar, né? Com certeza. E que tem muito a ver com a tua área, né? Normalmente, né, hoje não mais, mas muito no passado o pessoal encarava a área também como um blocker, né? Então falava, eu não vou passar isso para a área de segurança, senão ele não vai deixar eu fazer. Ele vai encher de procedimento que não vai funcionar. Exatamente, ele vai burocratizar tudo, vai demorar, eu vou atrasar mais tempo. Eu acho que foi desmistificando essa questão da área ser um blocker, né?
E também os profissionais foram se qualificando e melhorando, né? Então, o pessoal hoje, né, pelo menos eu vejo na minha experiência nas empresas que eu passei, com os gestores de segurança que eu tive também e a minha forma de atuação, eu não bloqueio nada, né? Eu vou bloquear se, cara, tiver um risco, né, da pessoa realmente morrer ali se acontecer alguma coisa. Mas eu tento sempre entender o risco, entender o que a gente precisa fazer para minimizar, né, mitigar esse risco. E aí eu aponto a gente, quanto tempo a gente tem para fazer esse projeto? 10 dias, 15 dias, tá. 15 dias a gente vai conseguir fazer isso aqui. Qual que é o impacto se eu demorar 5 dias a mais ali e a gente começar esse projeto 5 dias depois, na verdade finalizar esses 5 dias depois? A gente vai ter um impacto muito grande para o cliente, a gente vai ter um impacto muito grande para o negócio. O impacto é tanto, versus o tempo que eu tenho ali para eu conseguir performar mais processo, procedimento, criar uma política, criar uma norma, criar um fluxo de trabalho, vai ser bem melhor esperar esses 5 dias. E aí quando você apresenta essas informações, basicamente o comitê ali que está na hora, ele entende, né? Ele fala, com certeza faz sentido eu esperar 5 dias. Sim. Então, o benefício é bem maior. É muito maior. Então, o gestor ali de prevenção de perdas, tem que ter jogo de cintura para saber uma boa comunicação, né? Boa comunicação. Pra conseguir se vender, né? Vender as suas... Não basta ser, você tem que saber falar, tem que saber vender, né? Tratar bem os dados que você tem na mão para poder fazer a mitigação desse risco e não trazer um problema maior. Exatamente. E se dá bem também com as áreas, né? Que é importante ali. Com os stakeholders. Tem que ser um agregador, né? A área de segurança é uma área que conecta. É uma área de suporte, né? No final, é que nem eu trabalho hoje na Kavak, é uma empresa de compra e venda de carro. Sim. Se eu parar o processo de comprar carro e vender, eu ferrei a empresa, né? Sim. A empresa não vai para frente. Então, eu sou uma área que vou dar o suporte para a gente conseguir comprar, vender nos melhores custos, com a melhor segurança, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Sim. Então, esse acho que é o objetivo principal, né? E pensando na sua trajetória aí, que passou por várias indústrias, tipos de indústrias diferentes, né? Teve alguma crise, né, que você lembra, que você precisou gerenciar, que foi o maior desafio da sua carreira, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, alguma história, assim, porque são diferentes áreas, né? Muitas de riscos muito diferentes, por exemplo, tem altíssimo risco, né? O maior risco que esse só quando eu estava no complexo da Alemanha e da Penha, lá no Exército. Exatamente. Ali era o gerenciamento de crise mais pesado. Mas falando no mundo corporativo, eu acho que a gente gere crise o tempo todo, né? Então, o gestor de prevenção de perdas, ele é gestor de crise, né? E tanto que na época do Exército também eu fiz um curso de gerenciamento de crise para lidar com o tomador de refém, para saber o que eu faço numa situação com refém, né? Que aí você aprende a cercar a área, isolar o ponto crítico, iniciar as negociações, a falar com calma, a trazer confiança para a pessoa que está trazendo essa crise, você buscar algum ponto que ela goste para você começar a falar desse assunto, para ela começar a criar confiança com você. E isso a gente faz no mundo corporativo também, né? Para a gente gerenciar as crises ali com os stakeholders. Mas eu acho que em tabaco, né? Porque quando a gente pensa em questão de roubo de carga, né? A gente vai pegar a área alimentícia, a gente vai falar, cara, alimento é muito mais roubado que qualquer coisa no mundo. Mas você tem 200 grandes players lá. Quando você pega tabaco, você tem 3 grandes players, né? Sim. E quando eu trabalhava em um desses, né? A concentração, a quantidade de roubo de carga que a gente tinha por dia era muito maior que na Nestlé, por exemplo. A Nestlé é a maior empresa de alimento do mundo, era 8 roubos no mês. Pegava o Philip Morris, às vezes tinha 30 roubos no dia. Caraca. Então era impressionante. E lá era gerenciamento de crise mesmo, por quê? Porque o modus operandi do crime organizado, quando a gente fala em roubo de carga, ele sequestrava o motorista, né? Ele tinha que levar o caminhão, a Fiorino, né? O veículo para uma área para ele transbordar a carga. Então, o motorista ali, ele ficava como refém. A gente tinha funcionário como refém, cara, que estava sequestrado. Então, acho que esse modelo de crise é muito complicado. Aí, o que você tem que fazer para melhorar o ambiente de trabalho do funcionário, para diminuir o roubo de carga, para não criar cenários de crise, né? Então, quando eu entrei na empresa, que aí, normalmente, todo gestor de segurança ele faz isso, né? Ele entra, ele vai analisar.
Então ele vai ver os dados que a gente tem e vai ver o que a gente consegue estruturar. Então eu me lembro que eu entrei para cuidar da área de inteligência de dados e a gente não tinha a área de inteligência de dados ainda. Então a área de inteligência de dados, junto com prevenção de perdas, você precisa de base de dados, de informações para você tomar medidas preventivas, né? Então a primeira coisa foi gerenciar a crise dentro da central. Então, o que a gente tem de planilha, né? Quando você fala em planilha, em central, é bem complicado, né? Eu que fui trocando de várias empresas, cada uma tinha uma planilha diferente, um controle diferente, e às vezes você ia conversar com o operador de monitoramento, você falava, para que você preenche essa planilha? Eu preencho essa planilha porque o gestor que tinha antes falava para eu preencher. Pediu, né? Mas qual que é o objetivo? Aí o cara não sabia qual era o objetivo. E então ele não trabalhava bem nisso também. Então, vamos ver essas planilhas, aí se eu encontrava lá 18, 20 planilhas, vamos fazer só essas duas, porque essa aqui vai ser para fazer isso, essa aqui vai ser para a gente tomar essa ação. Aí ele, faz sentido. Aí o cara trabalha mais motivado, você otimiza o trabalho dele também, porque ele para de fazer vários processos que ele não precisa fazer, aí ele consegue operar, consegue acompanhar o monitoramento dos veículos e já melhora, e você consegue informações muito melhores para você montar um Power BI que seja ali um dashboard para você entender como que está o cenário. Então, após você fazer o entendimento da base de dados de roubo de carga, por exemplo, aí você consegue ter informações fidedignas ali de onde que estão acontecendo as ocorrências. Aí você fala, nessa região aqui em São Paulo, eu tenho 5 roubos por dia. Nessa região eu tenho 3, nessa eu tenho 6. Beleza, vamos ver como que funciona a rota. Por onde que o caminhão ele passa para fazer as entregas? Aí de repente você pega a rota, ela tá passando em área que tem roubo, área que não tem roubo. Aí você fala, não, gente, vamos fazer um sistema de roteirização por região, né? Então a gente coloca ele para passar só nessas áreas de alto risco, e aqui a gente utiliza, por exemplo, escolta armada. Ou aqui, que é uma área de alto risco, eu vou utilizar CFTV veicular, bloqueador, e vou colocar uma isca lá para ter o roubo e eu conseguir ir atrás depois para recuperar a carga. Essa região que eu não tenho roubo, cara, eu tô sem ter roubo há 1 mês, 2 meses, por que eu tô colocando a escolta para passar por lá, para depois passar por aqui, e tô tendo esse custo operacional? Otimizar os recursos. Então, vamos otimizar os recursos. Então, acho que o principal trabalho ali da área é você conseguir traçar esses dados, você montar as áreas de risco, então falar que é área de risco baixo, muito baixo, médio, alto, muito alto, e aí você separar os recursos de segurança de acordo com o risco, né? Então a gente utilizava escolta para tudo, era muita escolta, e o custo de escolta é alto, e o tempo para fazer a rota era alto, e aí tornava o custo ainda mais alto. Quando a gente fez a mudança e colocando segurança eletrônica, né, passando a colocar a área que é baixo risco, vamos deixar só com o bloqueador, vamos deixar só com um sistema de monitoramento, né, o GPS, para a gente acompanhar para onde que tá esses carros, colocar senha de coação e botão de pânico, por exemplo. A área que tem um risco médio, vamos colocar o CFTV também. A área que tem alto risco, talvez eu coloque escolta, talvez eu coloque só a isca, porque eu quero que o cara roube e depois eu quero ir buscar carga, porque ele tem um depósito que ele está guardando as outras cargas roubadas. Então eu tenho oportunidade de eu buscar mais cargas que ficaram lá no passado. Então você vai criando um cenário, né, um PGR ali, realmente para gerenciar esse risco. Você vai inibindo até também a atuação do motorista que às vezes está envolvido, né? Vai. Então... Quando a gente colocou o CFTV veicular, a gente teve muitos casos de ter conluio, né, do motorista ele estar envolvido. Muitas vezes ele está envolvido e é difícil isso, né? Aí você consegue filtrar, melhorar a equipe, melhorar o time também. Porque o crime organizado é muito complicado, né? Ele estuda assim como a gente. Então, quando a gente passa à frente, né? Exatamente. Você vai implantar alguma coisa de segurança, ele falou, cara, ele implantou isso, então agora eu vou ter que agir assim. E o crime, assim como a gente estuda os funcionários que a gente está contratando, ele estuda os funcionários que ele vai abordar. Então ele vai falar, essa pessoa ela tá com uma dificuldade financeira, ela é mais vulnerável, tá precisando de dinheiro, teve um problema familiar ali, uma saúde que ele precisa resolver da esposa, do marido, e ele vai no
o cara e ele vai abordar esse cara, ele vai oferecer um pouquinho de grana, vai falar, pô, vou te ajudar, você me ajuda. O cara, ele vai acabar entrando para ele conseguir resolver esse problema pessoal e ele não consegue sair mais. Esse é o maior problema, né? Então, além da gente ter toda essa questão de implantação de segurança para cuidar do funcionário, aí a gente tem uma questão junto com o People ali, com a parte de saúde ocupacional também. De olhar para o social. Para a gente conseguir olhar o social e também da gente trazer esse funcionário para dar algumas orientações para ele ter entendimento o quanto ele pode ser prejudicado emocionalmente, financeiramente, né? Porque é um caminho sem volta, né? Que é um caminho sem volta. O cara entra e depois só sai morto, né? Porque às vezes é falta de instrução, às vezes é falta de malícia, às vezes é má fé mesmo, né? Aí não tem mas na grande maioria, né? A massa não é. A maioria entra por necessidade. Então você consegue fazer um trabalho preventivo para isso não acontecer, ou de repente você vê um problema que ele está tendo pessoal ali, que a própria empresa às vezes ela tem um parceiro que ela consegue ajudar. É isso aí, acho que é um olhar bem abrangente, né? Acho que essa visão que a gente está trazendo do profissional de segurança é muito legal de mostrar para o mercado que ainda tem esse paradigma do profissional de segurança, o cara que bloqueia, o cara que cria dificuldade, não é o que ajuda, e nossa, a gente vem vendo essa mudança, né? Muito positiva. A gente falou um pouco disso também anteriormente, né? Dessa mudança de cultura da empresa, né? De olhar pelo lado social, querer ajudar o colaborador, né? E trazer ele para poder também contribuir com as informações. Legal. Nem sempre as decisões da área de segurança, elas são decisões populares, assim, né? São decisões que colocam em xeque algumas coisas, mudam comportamentos ali, rotinas que impactam direto no usuário final ali, né? Então você tem que ter bastante tato para tomar essas decisões, né? Você se lembra de algum episódio que você, foi implantar um sistema e eu tive que antes fazer todo um trabalho cultural com o meu público para poder ter aceitação, para poder começar com isso? A área de segurança tem vários clientes, né? Além de você ter o cliente final, você tem os clientes internos, né? Então, as tomadas de decisões impopulares são muito comuns dentro da área de segurança. Porque você normalmente vai ter que interagir ali com a gestão de logística, para você explicar o que você teria que mudar, gestão operacional, vou mudar esse processo, vou te explicar o que tem que fazer. Então, o próprio exemplo que eu dei, que eu estava comentando agora da Philip Morris, né, de tabaco, acho que foi um grande desafio que eu tive, uma decisão impopular que eu tomei, que, assim, é muito mais fácil você tomar uma decisão fácil, né, que não muda a rotina. Agora, quando você muda a rotina, porque imagina quando eu tive que entender como que funcionava a roteirização da empresa, o pessoal da logística queria me matar, né? Porque eles tinham que parar, tinham que me mostrar. Mas qual que é o sistema? A gente não tem sistema, a gente faz manualmente, fulano de tal chega aqui 3 e pouco da manhã, vê quais são os pedidos que tem para cliente e faz. Eu falei, putz, cara, mas eu preciso entender. Então, o pessoal teve que parar, né? Fora do horário de trabalho, depois de fazer a roteirização, ter que buscar essas informações e falar, esse dia é assim, esse dia é assim, esse dia é assim. Pior ainda. Dia a dia, pegar essas informações. E as informações que eram em sistema também. Aí você, vou falar com o pessoal de vendas, de compra, para entender como que a gente está fazendo a pulverização dessa mercadoria, né? Quais são os clientes que estão pedindo esse produto que tem um risco maior de roubo, né? Que o crime organizado está atrás desse, não está atrás desse produto. Para a gente conseguir também separar o tipo de produto que eu estou embarcando ali no meu caminhão, que eu estou na minha Fiorino, nos carros menores, para eu diminuir ainda mais o risco. Então, você tem que fazer esse convencimento dessas informações, pedir essas informações para várias áreas, para vários clientes internos, para vendas, para logística, para operação. Fatos e números, né? Fatos e dados, assim. Aí o pessoal começa a reclamar no RH, porque, o cara, chato, tá me pedindo muita coisa. Aqui, tá pedindo um monte de coisa. Então, você tem um trabalho prévio ali, antes de você pedir essas informações, você já tem que chamar os stakeholders,
depois, né? Os heads de cada área e fala, gente, ó, eu vou ter que fazer isso por causa disso. Antes, né? E conversa Mas o benefício é chegar nisso. Porque depois vai melhorar muito. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente fez a implantação que a gente tinha 30 roubos por dia, tinha dia que a gente não tinha roubo. Tinha dia que tinha 3 roubos. Cara, olha a melhora que a gente teve, né? Olha o processo que a gente parou de fazer por causa daqueles outros roubos, quando tinha cara sequestrado. Você lidar com 30 crises por dia é uma pressão maluca, né? Para todas as áreas. E aí não é nem só a área de segurança. Sim. Porque imagina, quando eu tinha muito roubo, o cliente que estava esperando o produto não recebia. Sim. Então impactava a venda. Sim. Impactava a venda, impactava a logística, porque a logística tinha que colocar de novo esse cliente no outro dia para receber. Porque ele deixou de receber o produto, né? Mas pensando bem, nesse caso, eu acho que a indústria do tabaco, Rodolfo, ela tem uma aceitação melhor quando você quer trazer alguma melhoria, alguma inteligência. Acho que as pessoas estão mais aptas a ouvir e a contribuir com essa informação. O pior é quando você... Porque o risco é mais tangível, né? É mais tangível. É mais fácil de enxergar, é mais fácil de enxergar. E você tem aí uma carreira... diversos segmentos, né? Uhum. Às vezes tem outros segmentos que ele não enxerga esse risco. E aí é que é mais difícil você colocar essa cultura da necessidade de você trazer essa segurança. Com certeza. Que às vezes essa segurança passa apenas, às vezes, por procedimentos. Quando você muda ali os procedimentos, você já criou um processo novo, né? Na Kavak que eu tô hoje, então, quando a gente faz algumas mudanças de processo, principalmente para a área operacional, você tem que explicar muito bem o porquê que você está mudando, porque você está potencializando um risco ali que o pessoal não está enxergando. Então você fala, gente, ó, chegou um processo novo, a partir de agora a gente está fazendo funilaria e pintura. Aí você, tá bom, pessoal, aonde que vocês estão guardando as partes de autopartes, onde você está guardando a área que você usa para fazer a pintura, funilaria? Em tal lugar. Tá, a gente vai ter que mudar aquele lugar, porque aquele lugar a gente tem um potencial risco de acontecer furto. Mas nunca aconteceu, né? Que a gente escuta bastante. Exatamente, nunca aconteceu. Esse é o problema, né? Porque nunca aconteceu, acha que nunca vai acontecer. Mas sempre foi assim. Ou nunca pegou, né? Então, eu acho que aí você tem que demonstrar até por outros players também, mesmo sem a pessoa enxergar, porque às vezes a pessoa ela não tem essa expertise realmente na área de segurança, ou ela não sabe o que aconteceu, né? Porque a área de segurança também muitas vezes não divulga para as áreas internas. Aconteceu tantos furtos esse mês, disso, né? É uma informação que normalmente dentro das empresas é mais confidencial, você trata num comitê específico, então às vezes o supervisor, o coordenador que está lá na ponta de operação, de logística, realmente ele não sabe o que está acontecendo. Eu acho que a gente teve, assim, a maior barreira que a gente teve durante muitos anos é a falta de dados mesmo com relação à segurança, justamente por essa questão da confidencialidade das empresas olharem e não entender que isso é importante para todo mundo, na verdade. Sim. Compartilhar esses dados com o mercado ajuda a melhorar todo o ecossistema de segurança, independente do seu nicho de indústria. Com certeza. E é uma visão um pouco ultrapassada, né? Quando as empresas decidem não compartilhar, porque agora você está favorecendo quem? Você está favorecendo o crime. Você não está favorecendo a prevenção, né? Porque quanto mais as pessoas sabem, e eu acho que isso agora a gente ganhou com a tecnologia, que agora expõe tudo, está tudo muito mais visível, fácil de trazer. Você joga a imagem na internet, o cara já, né? Quando você vê lojas aí, roubo de lá até, enfim, tem pessoal que tá até colocando aí que não pode mostrar o rosto do bandido mais, né? Mas até pouco tempo você colocava e isso já evitava um monte daquele pessoal. Sabia, o cara seu rosto está exposto. Cara, eu vou pensar 3 vezes antes de entrar de novo numa loja para fazer um furto, né, um roubo. Sim. Então, divulgar os dados, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem com muitos dos nossos clientes também ainda, porque são empresas muito grandes, multinacional, e o cara passa por um comitê lá fora para ver se pode ou não. Mas isso vem sendo demandado até pelos acionistas, né? Por investidores. Então, acaba que esses dados estão começando a ser públicos mesmo. Sim. Né? Então, não tem mais como fugir essa análise aí. Eu acho que trazendo isso para conectar com... É uma característica do profissional de segurança hoje, que é imprescindível, que a gente já falou. O cara tem que saber onde buscar as informações e saber lidar com esses dados, né? Então, para os parceiros... Tanto interno quanto externo. Por exemplo, divulgar para parceiros ali da área de segurança, né? Para entender
como que a gente consegue melhorar o processo, prevenir, é totalmente válido. Até se for empresa terceira, faz um NDA, né? Sim. Não pode compartilhar essas informações para fora, dá certo. Mas eu já tive experiência em algumas empresas dessas que eu trabalhei, que como tinha ação aberta em bolsa também, tinha muita preocupação na gente fazer uma divulgação, sair na mídia e isso afetar Com certeza. o valor da ação, que ia gerar um impacto muito maior. Então a gente ia conseguir reduzir o risco de acontecer, o furto de acontecer de novo, o roubo de acontecer de novo, só que aí a gente ia ter um impacto financeiro grande. Então a gente tinha que ficar controlando quais são as informações que a gente poderia compartilhar e para quem, né, que a gente pode compartilhar. Então, são dados sensíveis, a gente não sabe que não dá para sair, né, colocando que aí envolve até muitas vezes do produto, né, final. Sim. E aí uma desconfiança do consumidor que pode gerar, etc. Então, lógico, tem que ter muita habilidade até para ter esse filtro, né, do que é mais interno. Também é isso, né? Às vezes é o que eu falo, mesmo as áreas escondem. Uma empresa muito grande, quando se fala de uma indústria siderúrgica, o tamanho, a quantidade de funcionários que tem lá dentro. Demorava 30 minutos de carro para fazer a ronda. Uma área não sabe da ocorrência da outra. Às vezes, acho que era 14 mil hectares. É uma cidade. É uma cidade. Então ali tem coisas que acontecem numa área que ficam isoladas lá, que nem dentro do mesmo ambiente são compartilhadas, né? E a gente vê isso até hoje acontecer. Então esse profissional tem essa missão, né? De realmente ser o cara que conecta, que mostra qual é o valor de trazer isso, né? De ter esses dados todos reunidos para poder pensar numa solução que vai funcionar mesmo, né? Sim. Então acho que isso é uma coisa bacana. Sérgio, quer conectar? Eu tô aqui pensando, porque você tem aí uma cadeia, né, de colaboradores, no caso, você tem aí algumas atribuições e atrás dessas atribuições você tem ali uma liderança. Eu sei que um gestor não dá para fazer tudo sozinho. Com certeza. É importante você ter uma equipe, ou seja, você lidera a equipe e aí também você tem os líderes dessas pessoas. Então como é que é esse olhar seu, né? Essa diferença, essa confiança que você tem nas pessoas, na sua liderança com relação a sua equipe, você tem aí um olhar diferente? Como é que é o seu comportamento? Eu imagino que você quer ser aí, você não é o super-herói, é claro, a gente não sabe de todas as respostas, e nem precisa saber de todas as respostas, a gente precisa ter gente para ajudar nessa, né? E também porque você é um profissional jovem, né? Então é um líder jovem, então a gente também quer ouvir essa opinião de um líder mais jovem, né? A gente já conversou com várias pessoas, né? Com vários anos, né? De faixas etárias diferentes, e isso é bem legal, compartilhar, porque você é um líder jovem, num mercado difícil, né? Onde as pessoas iam ficando ali ficam muitos anos na mesma empresa, dificilmente trocam, essa é uma área muito carreirista. Sim, com né? certeza. Segurança. E você fez esse caminhar aí por várias, eu acho que você queria buscar essa experiência, diversificar a tua experiência, né? O que te traz muito valor e te ajuda a ter uma bagagem bastante, né, valorizada no mercado, para olhar com um olhar muito mais abrangente. Então, como é que é esse olhar do líder jovem, né? Como é que você lida? Porque hoje você lida com pessoas mais jovens que você. Como é que é assim, tudo isso aí, né? Ainda mais startup, né? Hoje na Kavak, a faixa etária ali deve estar uns 25 anos, 23 anos, né? Pegando a média, né? Se for ver, eu sou um líder velho até, né? Dentro de uma empresa que é muito jovem, né? Que é uma startup, que é um modelo diferente. Então, eu acho que o mais difícil ali, vamos dizer, é a gente encontrar pessoas boas. E quando eu digo pessoas boas, né, nem sempre tecnicamente falando, né, das questões de hard skill, mas mais de soft skills mesmo. E você encontrar pessoas que queiram aprender, que estejam disponíveis. Dispostas a aprender, né? Dispostas a aprender, que sejam leais, né, que estejam com vontade, realmente, de ir para uma coisa nova, de mudar um pouco algumas questões. Eu acho que o mais difícil é isso, né? Porque hard skills, você pega uma pessoa que ela é tecnicamente muito boa,
ela já sabe fazer o trabalho, né? Sim. Só que comportalmente, talvez ela tenha alguns problemas com o time, porque ela não sabe lidar com as pessoas. Então, Isso é um desafio isso muito traz um conflito dentro da área. E normalmente é esse o motivo pelas pessoas saírem da empresa. Né? Exatamente. Não é pela parte técnica, né, o conhecimento técnico, mas pelo comportamental, né? Que infelizmente isso é realmente uma realidade. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, né, dentro das empresas. E encontrar essas pessoas e manter essas pessoas, né? Porque quando você tem uma pessoa que ela é muito boa comportamentalmente, ali ela tem um comportamento bom, ela entrega muito bem, né? Ela aprendeu a fazer as questões técnicas, o mercado vem atrás dela, né? Sim. Então você tem que ter uma forma de você conseguir manter essa pessoa contigo, mas também de não segurar essa pessoa e não deixar ela crescer na carreira, fazer ela crescer internamente. Sim. E aí também é um trabalho preventivo, né? Porque você não pode esperar a pessoa falar para você que ela quer sair, ou falar para você que está fazendo um processo, ou falar para você, ó, passei numa entrevista aqui de emprego, eu quero saber se eu consigo alguma coisa melhor aqui, né, dentro da empresa. Aliás, eu acho, não sei se você lida com isso, mas é uma característica dessa geração não trazer isso antes. Não, nem discute Eles não mais. conversam, eles não vêm falar assim, olha, eu tô... Não, eles simplesmente só vêm te falar tchau. Olha, eu consegui uma oportunidade. Difícil, rapaz. Não quer negociar. Então, quando ele toma essa decisão, ele não quer negociar. Então, isso é um olhar que eu acho que os líderes têm que estar atentos. Porque as pessoas, os jovens, eles não estão mais passando por essa fase. Assim, ele realmente é tolerância zero. Né? Ele vai lá, ele achou uma vaga melhor, ele nem leva em consideração. Tô saindo amanhã. Se ele também está lidando com isso. Também lido. Hoje eu tenho um time que ele tá muito bem estruturado, tá muito bem montado. As pessoas são muito boas no meu time, tanto comportamento quanto tecnicamente. Mas para mantê-las também, eu tenho que ir fazendo um plano de carreira para essa pessoa antes que ela busque o mercado, né? E deixar o clima de trabalho agradável, que acho que é o mais difícil, né? Sim. Então, infelizmente, já aconteceu, né? Na empresa que eu estou, em outras empresas, de às vezes você contratar uma pessoa nova e essa pessoa, ela tem um comportamento tão ruim que afeta o ambiente de trabalho dos outros, né? Então, às vezes você está com um time super estruturado, super bom, só que aí você perde alguém, consequentemente, aumenta o número de tarefas desse público, então já dá uma sobrecarregada, já não fica tão legal. E aí, o que você quer fazer automaticamente? Buscar uma pessoa no mercado para colocar no lugar, para eles não terem tantas atribuições. Só que aí, às vezes, você vai tão rápido que você não consegue filtrar, traz uma pessoa e essa pessoa gera um impacto ainda maior dentro do seu time. Porque era melhor eles terem mais trabalho do que eles terem alguém comportamentalmente ruim, que está afetando o psicológico deles, que aí eles ficam... fadigados, mas emocionalmente, sabe? Eles falam, cara, eu não quero ir na empresa mais. E quanto, né, uma pessoa tóxica tem o poder de contaminar o seu ambiente ali. Teve casos dentro do meu time, né, em outras empresas, da pessoa não querer mais trabalhar no mesmo local do escritório, eu ter que colocar essa pessoa para trabalhar lá, porque era uma pessoa muito boa, enquanto eu tentava trabalhar essa pessoa para ela melhorar o comportamento, para tentar manter ela aqui também. Então é muito difícil, é muito complicado essa questão. O nosso maior desafio hoje como líderes é lidar com gente. Lidar com pessoas. E muitas pessoas não querem ser líderes para não ter não ter esse confronto. Exatamente. Eu tenho essa questão também. As pessoas não querem. Os jovens não querem liderar para não ter esses conflitos. Ele não quer ter conflito, ele quer ser legal com todo mundo. E ele acha que isso, liderança vem com esse peso de eu não posso ser. E não tem nada a ver, é profissional, né? Não consegue separar o emocional do profissional. Cara, eu preciso que você siga regras, mas isso não quer dizer que eu sou uma péssima pessoa. Que você é a pessoa que você não quer conversar, não vai ser meu amigo, não vai ter... Então eles acham que vai se afastar. Não é bem assim, né? Um líder, ele pode ser um líder humano. Sim. Ele pode ser um líder que mostra pro liderado que é aquele peso do negócio. Se a gente seguir por esse caminho, a gente vai causar um dano pro negócio que... Mas isso acho que é por causa do imediatismo das pessoas, né? Eles querem as coisas muito rápidas, acelerar demais. As
as novas gerações querem tudo rápido, né? Ela entrou como jovem aprendiz, já quer sair. Às vezes a gente... Não quer ser líder, mas quer muito. Mas ele quer o salário, né? Mas quer ganhar muito, quer fazer pouco, quer ter mais liberdade. É o mais difícil, né? Existem pessoas e pessoas, né? Então, às vezes você consegue um aprendiz muito bom, um estagiário muito bom, mas de maneira geral, eu acho que talvez seja até um ambiente entre eles ali, de escola, tudo, né? Na época que veio, que acabou gerando essa questão, putz, eu posso ser muito melhor e posso ganhar muito mais, mas eu posso fazer desse jeito e não tem nenhuma experiência embasada para falar se vai dar certo ou não. Sim. Né? Só quer arriscar. A gente tem que continuar fazendo o nosso papel, até de ensinar essas pessoas a serem mais humanizadas também. Sim, né? sim. E eu acho que o líder, ele não tem que ser chato, né? Sim. Na verdade, o líder não é para ser chato. Não, pelo contrário, ele tem que ser uma pessoa legal. Ele tem que ser uma pessoa que realmente ela é legal. Que agrega. Só que vai agregar para você conhecimento, experiência profissional. Só que do outro lado do Rodolfo, o cara também tem que aceitar isso. E tem que aceitar. É difícil, né? Liderar pessoas, cara. Tratar com pessoas... É difícil. Ela sente ser subordinada ou não é difícil. A gente não tem todas as respostas, né? Não, nunca tem. E isso às vezes eles olham pra gente como se a gente fosse sobrenatural, né? Sim. Fosse de outro planeta. E na verdade, a gente é tão humano quanto eles e a gente vai ajudar a achar o caminho juntos. Vamos fazer as perguntas. Exatamente. Esse é o Vamos chegar nas respostas juntos e analisar. Mas isso, por isso, vamos pegar a opção A, B, C. E eles têm preguiça de pensar, né? É uma geração que tem preguiça de pensar. A gente estava estamos conversando muito sobre IA, né? Sobre o uso da IA. E para quem tem preguiça de pensar, a IA vai ser péssima. Porque se você não souber fazer as perguntas certas, ela vai te dar respostas que não vão te ajudar em nada. Então, a gente precisa colocar essa geração para pensar fora da casinha, para pensar criticamente sobre os assuntos, né? Para se colocar na posição estratégica das corporações. Falar, você quer tomar essa decisão? Você, como dono, você tomaria essa decisão? Vai impactar no resultado X. Sim. Você faria isso? Então, porque às vezes eles olham de uma forma muito superficial as decisões, mas isso é óbvio, é só fazer assim. Então, só que o óbvio dele vai impactar e ter que demitir 3, 4. Exato. É bem complicado. Eu acho que hoje também, o que a gente precisa dar uma analisada ali, né? Quando a gente está tratando essas questões com subordinado, ou quando a gente trata com o nosso superior mesmo. Desde quando eu era analista, né? Quando eu via um problema, normalmente eu pensava soluções possíveis. Eu pensava, putz, cara, posso fazer dessas 3 formas. Quando eu ia levar isso para o meu superior, eu falava, eu tenho esse problema, mas eu consigo tratar desse jeito. Trazer uma solução, né? Então eu levava a solução junto. Sim. Esse é um grande diferencial, né? De quem sobe e quem fica. E eu sempre espero mesmo, né? Do meu time. Exatamente. Ali. E a gente explicar para eles o quanto isso é bom e o quanto que isso vai melhorar para eles também, né? Para eles falarem, cara, vamos pensar um pouco o que eu posso fazer. Eles trazerem e você escutar, porque hoje a gente também tem muito superior que não escuta. Sim. Não adianta. Ele vai falar, você tem que fazer isso aqui. Ele não quer saber se você tem alguma opinião, né? Ele vai falar, só faz isso, só faz dessa maneira. Então, é importante que tanto a gente consiga lidar dessa forma, né? A gente trazer soluções para o nosso superior, mas também o nosso subordinado trazer para a gente fazer junto, que nem você comentou. Porque quando a pessoa ela trabalha, ela vê o problema e procura soluções e toma uma decisão junto com você, ela vai ficar mais feliz, que ela vai falar, cara, eu ajudei a resolver esse problema, né? E ele me escutou. Né? Então o mesmo acontece também quando o seu superior é assim, né? Então hoje também o meu superior, cara, é um cara muito legal dentro da Cavac, ele escuta ali, então eu levo para ele os problemas, ele fala, vamos pensar junto, dá para fazer assim, e é um diferencial até para manter a pessoa, né? A gente percebe que as organizações realmente já têm mudado essa cultura, né? Não de autoritarismo, né? Mas realmente de parceria entre os colaboradores internos, né? Rodolfo, nosso bate-papo foi
Passa rápido, Passa né? muito rápido. Cara, a gente já tá chegando a uma hora de conversa. Mas que bom, porque quando é assim é porque tem muito pra falar e eu tenho certeza que tem conteúdo pra fazer capítulo 2, 3 aí. Mas então, caminhando aí para o encerramento, assim, e olhando para a tua carreira, para a tua trajetória, que você passou por tantos lugares diferentes, né? Diferentes desafios. O que ainda te mantém, né, aí curioso nesse mercado corporativo, né? O que você ainda almeja, né? Você olha e fala, não, tem um sonho que é, sei lá, alguma indústria que você ainda não vivenciou, né? Assim, um sonho pessoal, né? Ou algo que você ainda quer fazer com a tua experiência do mundo corporativo para o seu mundo, né, para o mundo pessoal aí, o que você pensa? Você tem alguma coisa de futuro que você... Legal. Eu sempre almejei, né, desde quando eu iniciei minha carreira, a conhecer a parte de segurança de vários setores, né? Por isso que eu sempre mudei alimentício, fui para tabaco, fui para automóvel, fui para siderurgia, porque eu queria entender os aspectos de segurança em cada um dos setores, para eu saber como que eu posso agir e também ter a experiência, né, de como que é esse setor e o que esse setor traz de benefício também para o próximo setor que eu estou trabalhando. Então, eu acho que eu sempre busco desafios. Eu acho que o que move a gente são desafios, né? E é o que te move, Rodolfo, profissional Rodolfo, não, né? Não que cara, que você tá feliz na Calac, espero que você fique lá por muito tempo. Acho que é sempre desafios, que o desafio, né, lá interno te alimente por muito tempo. Sim. Mas Acho que é isso, né? O profissional de segurança, ele não quer se sentir estagnado, né? Não eu acho quer. que quando você se sente... Tem profissionais que gostam, na verdade, de estar estagnados, de estar mais tranquilo, mas normalmente quando eu começo a ficar mais tranquilo, né, eu falo, cara, resolvi tudo que eu tinha para resolver aqui. Você tá na zona de conforto, você já quer pular para outro. Exatamente. Eu falo, putz, eu quero mais uma buchinha aqui, deixa eu ver o que eu consigo ir lá para fazer um projeto novo, né, para tratar isso. Mas eu acho que futuro, assim, pensando muito lá para frente, talvez seja de ter uma consultoria, né, de fazer projetos usar específicos. Usar o teu conhecimento aí para o mercado como um todo. Para o mercado como um todo. E de repente você pode fazer isso até em paralelo. Exatamente. Eu acho que tem muita oportunidade para quem quer ensinar, né? Eu acho que a gente tem jovens que estão precisando disso, né? Quem sabe a gente não monte aí, né? E até dar aula. Eu sempre quis dar aula, sabia? Ir para a área de magistratura. Quem sabe a gente não vai para um canal de educação, porque a gente conhece tanta gente boa que poderia porque compartilhar. É bem legal você poder passar conhecimento. Né? Gostei da ideia. Acho que assim, é um desejo. Projeto futuro. Falando de futuro. Tem a conexão segura e agora vocês começam a abrir a parte de cursos, né? Eu acho que assim, hoje a gente está carente de ensinamentos de qualidade, né? Que é aquilo que a gente falou lá no começo. A gente tem um monte de coach ensinando a construir coisas que ele mesmo nunca fez. Exatamente. O que ele faz só ali o superficial. Coach da vida dele. E o cara não construiu nada de legado e a gente tem muito para compartilhar da nossa própria história, quanto também de gente que a gente conheceu ao longo da história, como é o seu caso, né? A gente vai conhecendo pessoas boas. Eu cheguei a entrevistar, né, uma pessoa aqui já no nosso podcast e você conhece. Ele deu aula e teve uma época da minha vida que eu também dei aula, né? E para mim foi muito prazeroso, eu gostava de ensinar as pessoas, né? E aí falando de passado. Agora falando de passado seu, porque a Bia falou do futuro, né? E case de sucesso. Qual foi o seu maior case de sucesso na área de segurança? Cara, acho que case de sucesso acho que foi a questão, acho que na empresa do tabaco, né? Que a gente mudou realmente a operação lá, pensando em custo e também em qualidade de vida. Geração ali de impacto ali, né? Que você fala que isso foi muito visível, né? Sai de 30 para 3 roubos, né? Então, financeiramente, tipo, em custo de segurança, né? Na verdade, em investimento de segurança, em vez da gente estar investindo mais de 3 milhões, por exemplo, que a gente gastava por dia, a gente passou a gastar 350 mil. Caraca! Então, muda muito, né? Quando a gente coloca a segurança eletrônica e quando a gente realmente faz um processo buscando melhorias de prevenção de perdas, né? Além disso, você acaba gerando impacto também em processo logístico, né? Que aí você não tem que produzir tanto, já que você não está tendo tanto roubo, consegue já deixar o produto pronto no estoque, consegue deixar o rumaneio preparado. Então, você ajuda no processo, ajuda no custo final e ajuda também a empresa no faturamento ali, com certeza, né? Esse é um impacto que coloca uma estrelinha na sua testa, né? Exatamente. Acho que foi um case muito legal. Vou fazer uma provocaçãozinha antes da Flavinha terminar aqui
aqui, porque eu sei que o nosso tempo tá acabando. Rodolfo, você falou lá no início, você contou um pouco de você, né? E às vezes eu gosto de fazer essa perguntinha mesmo para provocar. E aí você falou que estava numa carreira militar, depois foi para a carreira corporativa, né? Mas lá atrás, quando você era criança, quando você estava se formando ainda como criança, adolescente, né? O que você queria ser, na verdade? Porque a gente sempre tem um sonho quando criança, né? Eu tinha um. Pra ser sincero mesmo? Eu... Astronauta? De repente, De repente, né? Não, quando eu era pequenininho, na verdade, eu fui uma vez com minha mãe comprar óculos. E aí eu queria ter uma loja de óculos, porque eu achava óculos muito caro. Eu falava, não, vou ganhar dinheiro, né? Óculos é legal, óculos é interessante. Aí depois que eu fui entendendo isso aí, eu tinha 4 ou 5 anos de idade, né? Mas aí depois que eu fui entendendo, eu fui estudando, eu sempre pensei em ser militar, cara. É mesmo? Sempre gostei da área de segurança. Eu acho que provavelmente porque meu pai é oficial do exército, da reserva, né? Então eu tinha o meu Muita pai. influência. Eu tinha uma influência dele. Cara, ele é meu ídolo, assim. Ele é um cara maravilhoso, sensacional. Então você realizou seu sonho. E aí eu acho que eu me espelhei muito nele inconscientemente, né? Sim. Sem falar, não, eu vou fazer por causa que ele fez. Não, cara. Não, você realmente tinha o sonho. Eu tinha o sonho de ser, provavelmente porque eu me espelhava nele. Os meninos normalmente têm muito esse sonho, né? Da farda, né? E realizei esse sonho, cara. Então eu acho que eu realizei o sonho que eu queria, que foi ter ido pro exército. E depois, dentro do exército, me apaixonei pela área de segurança e vim pra uma área que eu gosto de trabalhar e que eu queria trabalhar. Os meninos do passado, né? Tinham esse sonho da farda. Eu dei muita sorte. Não deu pra ser jogador de futebol. O futebol era ruim. Eu gosto de jogar até hoje, mas eu já sabia que não ia dar certo, desde pequeno. Legal. Rodolfo, só quero agradecer você ter aceito o convite aí para vir aqui falar de coração aberto, né? Um bate-papo gostoso, leve. Acho que a nossa audiência tem muito para ouvir aí e se espelhar. E também para você como profissional, né? Saberem todos os seus feitos, que nem eu sabia, né? Foi me aprofundar um pouco mais e vi, né, a sua experiência aí tão diversificada em tantas áreas, muito legal. Inclusive, PCM é nosso cliente hoje, né? Pela ArcelorMittal, né? Então, legal saber que você passou em pelo menos 2, 3 clientes nossos. Fiz um projeto de segurança lá, hein? Legal, né? Estamos evoluindo cada vez mais. Bacana demais. Então, muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem final aí para a nossa audiência, um recadinho? Claro. Eu queria só agradecer aqui, né, o pessoal da Alert System aqui na Conexão Segura. Então, é sempre bom estar com vocês aqui, estar participando, né, estar agregando conhecimento e tentando passar um pouco de conhecimento também. Então, acho que essa troca é muito importante. É muito legal essa iniciativa que vocês tiveram de trazer gestores das áreas para falar um pouquinho sobre a questão de segurança em cada ambiente, um pouquinho da questão pessoal também. Sim. Que hoje, como vocês comentaram, a área de segurança ela está muito mais humanizada, né? Então, inicialmente não era assim. A gente está melhorando muito nisso, tem muito para melhorar ainda. E de uma forma geral, eu só queria agradecer vocês pelo convite. Legal. E ficar à disposição também. Sim. É a nossa missão mesmo, levar esse conhecimento e trazer cada vez mais humanização para essa área, mostrar que a segurança vai além, né, da portaria, vai além daquele risco patrimonial que era visto no passado. Essa é a nossa missão aqui, né, Serginho? Exatamente. Obrigado, Rodolfo, né, pela presença, pelo amigo que também você se tornou, né? Tantos anos que a gente trabalha junto. E para você que está nos assistindo, né? Não esquece de clicar no sininho para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Vai aparecer para vocês as nossas redes sociais, inclusive a do Rodolfo, né? Para que vocês possam aí também acompanhar o trabalho dele. E é isso. Vale a pena assistir, foi um conteúdo bem legal. Você que é jovem, está ingressando nesse mercado agora, assiste, vai te ajudar. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu.